Mães de bebês reborn. Se você já ouviu falar, você já deve ter percebido a quantidade de comentários que tem em torno desse tema. E se você não ouviu falar, você deve estar curioso para saber o que é. Então, vamos explorar as muitas camadas que tem esse tema. Esse é um tema muito interessante e que tem levado a diversos tipos de opinião. Desde aqueles que entendem como mães que colecionam bebês ou que admiram bebês ultra-realistas, como mães que estão em outro espectro que eu quero, em camadas, trabalhar aqui com você. Esse advento ele não é novo. No passado, no Brasil especialmente, há quase 40 anos, nós tínhamos bonecas de plástico muito frágeis, pequenas, muito feinhas, basicamente um plástico rústico com desenhos muito simples e rústicos. E de repente surgiram os bebês que se chamavam mamães bebês. Eram bebês muito realistas para a época, há quase 40 anos atrás, no Brasil de 40 anos atrás. E eu estou gravando esse vídeo no ano de 2025. E nessa época das mamães bebês, os bebês extremamente realistas, pareciam de fato uma criança se você colocasse no carrinho de bebê. Muitas mães adquiriram esse bebê para poder ter uma boneca em casa que ela pudesse admirar, colecionar. Houve mães que colecionaram esses bebês. Outras deram para seus filhos. E esse advento, 40 anos depois agora, em 2025, começa outra vez. Só que nesse momento, com bebês ultra realistas, com bebês extremamente reais que não só abrem e fecham os olhos, mas recebem leite NAN, faz xixi, faz cocô, troca fralda, veste roupas diferentes, tem as características que você quiser, materiais extremamente realistas que simulam a pele e os pelos humanos, as cores e as vibrações dos olhos, movimentos, choros, temperatura, peso. São bebês incríveis. Não há de se negar. Mas eu queria que você, antes de começasse a entender sobre as mães dos bebês reborns, deste momento de 2025, eu queria que você linkasse com uma história do passado. Uma história pessoal. Uma história da minha mãe. Para que você entenda que essa questão dos bebês reborns vai para além da questão de ridículo, como muitas pessoas estão dizendo. Vai para além da questão de absurdos, como as pessoas estão dizendo. Existem situações ridículas, sim, absurdas, sim, que viraram memes na internet, sim, mas não é sobre isso que eu quero abordar somente. Eu quero ir em camadas mais profundas sobre esse tema com você e quero que você preste atenção. Vem comigo, com calma. Vamos se desesperar com calma? E então, vem comigo e me acompanha nessa história. Minha mãe foi uma mãe de 2 casais de filhos. 2 homens, 2 mulheres. Que também adotou 2 casais de filhos. 2 homens, 2 mulheres. Contudo, antes de eu nascer, que eu sou o caçula, o último dos filhos de nascer, minha mãe teve um bebê chamado Djalma. O Djalma nasceu, meu irmão, que seria, portanto, eu o 5º dos irmãos, mas o 4º que sobrevivi. O Djalma nasceu antes de mim. E antes de mim, há alguns anos, ele nasceu doentinho. E ele nasceu com vários problemas de saúde, ele durou poucos meses, coisa de 5 meses, e ele faleceu, sangrando por todas as partes do corpo. E desse modo, minha mãe ficou com um vazio profundo, imenso, absurdo. E quando eu vim nascer, de repente, de surpresa, diz ela, cheia de amor e vontade de renascer um bebê nela, eu nasci então e ela encontrou em mim a esperança de um novo bebê. Uma nova criança dentro de casa, uma nova alegria para um lar, dizia ela para mim. Nas vésperas de 2024, quando ela, no dia 22 de maio, morreu no dia do abraço, e eu dava a ela meu último abraço. Minha mãe, ela foi uma mãe muito carinhosa, muito amorosa, apesar das muitas dores e amarguras que passou na vida. E quando eu fui crescendo, ela me viu de repente já com 7 anos, mais ou menos. E surgiram esses bebês ultra realistas, há mais de 40 anos atrás, talvez, para a época.
ou quase 40 anos. Sabe? Você que vai ter que descobrir. E aí o que acontece? Ela comprou um desses bebês que se chamava Mamãe Bebê, que depois deu o nome a uma marca de perfumes, cosméticos, sabonetes, mamães bebês, lindos, cheirosos esses perfumes. Mas o bebê que minha mãe comprou era muito realista. E ela, como uma excelente costureira, ela fazia roupinhas para esse bebê e trocava essas roupinhas. Virou o bebê dela, o neném dela, ela cuidava dele. E de repente, ela... Para mim ficou muito claro ali aos 7 anos que ela estava preenchendo um vazio da última criança, seu último filho, eu, caçula, que havia crescido, já estava com 7 anos. E ela sentia falta, carência, ausência, necessidade de um bebê em casa. E aquele boneco de plástico, aquele bebê, mamãe bebê da época, foi para ela um consolo, um refúgio, uma ajuda, uma transição, uma passagem, uma sublimação psicoemocional para o desejo dela de ser mãe, já de idade avançada para ser mãe na época, e com a saúde muito frágil. E ali foi uma transição. E não só uma transição para ela, mas ela me deu de presente esse bebê. Quando eu, depois de um certo tempo, quando ela passou essa transição, sublimou a dor dela de não ter mais um bebê para cuidar, ela me deu de presente esse bebê. E depois eu dei de presente para minha primeira sobrinha. E depois esse bebê envelheceu com o tempo e acabou sendo doado e foi embora. E sabe o que essa história tem a ver com as mães atuais dos bebês reborns em 2025? Tem a ver com a seguinte situação. Existem muitas mães que perderam seus filhos, que perderam durante a gestação, antes mesmo de tê-los parido, perdeu após o parto, perdeu no acidente seus bebês, e guardam consigo um vazio profundo, absurdo, abismal, uma dor da ausência, que ela quer preencher com a presença, na possibilidade de um renascer, de um reborn, um bebê que renasça na existência dela. Mesmo que seja um bebê de plástico, não um humano. Mas que seja uma companhia, que possa ser mais que uma foto fria de lembranças ou vídeos de movimentos, mas alguém que ela possa tocar. Que se pareça vivo, ultra realista de plástico, muito para além das mães de bebê reborns que colecionam, que gostam, que acham bonito, que têm bom gosto com bebês e nenéns de plástico para coleção. Elas querem muitas vezes preencher um vazio de um filho que se foi. De um vazio de um filho que ela não pôde ter. Por conta de esterilidade, por conta de fertilidade, por conta de dificuldade de engravidar ou de engravidar e não conseguir segurar a gravidez e manter a gestação, por conta dos seus cônjuges que passam por momentos que não conseguem engravidar as suas esposas e cônjuges. E essas pessoas sofrem muito e precisam de ser entendidas. Perceba que a camada das questões das mães dos bebês reborns vai para muito além de colecionar bebês, vai para além da dor de uma ausência de um filho que se foi, de um filho que não foi possível, e até de situações de ausência de capacidade financeira e logística de ter um bebê. Por isso, cada vez as pessoas estão adotando mais pets, procurando pets, porque eles têm uma vida mais curta do que os humanos, que duram até 100 anos ou mais, enquanto os pets duram 15, 25, 35 anos. Gastam menos do que um ser humano, têm problemas muito menos complexos do que o ser humano e atendem às necessidades logísticas com muito menos necessidades e cuidados que um ser humano. Com cuidados básicos de alimentação, água, atenção, carinho, você pode deixá-los à vontade em casa e retorná-los e encontrá-los abraçando você. Mas as mães reborns, muitas vezes, são mães que tiveram perdas de filhos, ainda bebês. São mães que tiveram perdas durante a gestação, após a gestação, e querem renascer, reborns, filhos que renasçam. Eu sei. Você vai dizer que essas mães estão levando esses bebês no SUS, no Sistema Único de Saúde Pública.
ou no sistema de saúde pública do país, para serem atendidos com febres ou com medo de que estejam doentes. Isso sobrecarrega o SUS, que já está sobrecarregado com poucos recursos, ou os hospitais particulares. E essas mães com esses bebês de plástico são atendidas na fila de urgência e emergência, enquanto de verdade em urgência e emergência estão outras crianças na fila padecendo. Eu sei que você vai dizer isso. E eu sei que este é de fato um problema. Eu não estou negando isso. Eu só estou dizendo que este é mais um problema que precisamos resolver. E o que interessante é que os profissionais de saúde, ao invés de atender os bebês de plástico que ali chegam, e que certamente não estão doentes, estão simulando doenças, tem deles com síndrome de Down, com autismo, com todas as características possíveis que uma mãe que precisa que o filho seja para preencher o seu vazio e a sua dor, deveriam essas mães serem também atendidas. Ou melhor, essas mães deveriam ser as primeiras atendidas. Porque pessoas psicoemocionalmente saudáveis constroem relacionamentos mais saudáveis consigo e com os outros, inclusive fazendo o luto das pessoas que se foram dentro de si. O luto da pessoa viva, o luto da pessoa morta, não importa. Então essas pessoas precisam mais do que suas críticas. Aliás, não precisam das suas críticas, julgamentos e condenações. Nem dos ridículos e memes que se fazem com elas, mas de acolhimento à sua dor, ausência e saudade. Porque por trás ou por dentro de cada mãe de bebê reborn, existe uma dor, um sofrimento, uma ausência, uma saudade. Que você não consegue mais tocar e que ali naquele bebê ultra realista está materializado e ela precisa às vezes dessa transição. Mas a transição é como uma ponte que você passa e não que você habita. E esse é o problema que essas mães precisam enfrentar. E precisam de ajuda, acolhimento, entendimento para poder passar por esses momentos. Precisa que você compreenda isso, essa dor. E que ela não é somente, às vezes, uma colecionadora, pode até ser e dizer para os outros, mas dentro dela ela carrega, às vezes, uma dor profunda que precisa ser amada e acolhida. Eu sei que você vai dizer que tem mães dessas gastando valores entre R$400 e R$1.000, $400 e $1.000, $10.000 a $100.000 num bebê reborn, conforme sejam os materiais, a ultra-realidade e a personalização desse bebê para a necessidade dessa mãe. Eu sei disso. E que existem N crianças para ser adotadas, ou que esse dinheiro poderia ajudar a cuidar dessas crianças que estão com dificuldades com seus cuidadores, e que esse dinheiro seria muito bem-vindo para essas pessoas que cuidam dessas crianças. E que quanto mais mães adotam e cuidam e compram bebês reborns, existem crianças que são bebês, que estão se tornando adultos, e que estatisticamente quanto mais essas crianças vão envelhecendo de bebês para crianças, pré-adolescentes e adultos, mais difícil fica o processo de adoção. Eu sei disso também. Todas essas questões não estão longe, são camadas da mesma questão. O que eu quero que você entenda é que existe um problema de saúde mental, de saúde no sentido de ausência, dor, sofrimento nessas pessoas, nessas mães, nesses pais, nessas pessoas que colecionam esses bebês reborns, que precisam ser acolhidas e amadas, para que elas possam sair desse mundo da projeção, da transfiguração, da desconexão da realidade de que este bebê é de plástico e que o seu vive em você e precisará ser transmutado dentro de si, em vida em si mesmo, e que esse bebê de plástico pode ser uma ponte de transição, uma lembrança, inclusive de doação para uma pessoa, uma criança que precisa brincar. Quem sabe no início a sua criança interior como mãe, mas depois uma outra criança de idade etária, de idade pequena, para que você possa, quem sabe, ter a coragem de acreditar na vida, se possível, buscar um novo bebê de você ou adotado, e, se possível, ajudar alguém que está precisando adotar um bebê, ou ajudar alguém que está cuidando de um bebê. Sabe, por mim, você não receberá julgamento, nem crítica, nem condenação. Eu estou aqui para acolher você, e eu sei que tem autoridades políticas, tanto defendendo o ridículo, quanto defendendo essa situação de desconexão da realidade, e dividindo o povo para conquistar seus votos. Eu não faço parte desse grupo. E eu não comungo com essas questões que desconectam você da realidade. Pois uma vida de saúde
em que você vive e supera a sua dor e o seu sofrimento, é pisando no chão da realidade, enfrentando e organizando dentro de você a sua dor e o seu luto. E é para isso que eu te convido. Eu sei que tem gente, até mesmo da área de saúde, psicólogos, pessoas que eu amo demais, que admiro, que são famosas na internet, que eu tenho que dizer para elas, para beber. A questão não é uma questão só de colecionar bebês, como os homens colecionam Darth Vaders. Nunca vi homens que colecionam Darth Vaders colecionar por uma dor interna. Pode até existir, mas não é a maioria e não é esse momento. E existem outros psicólogos e psicanalistas que trouxeram mensagens muito acolhedoras semelhantes a essas. Existem religiosos, tanto de denominações cristãs, padres e pastores criticando e levando para extremos. E existe uma população inteira de gente de tudo quanto é religião e não religiosos fazendo isso. Mas olha, vamos se desesperar com calma e para beber. Porque você é que está sendo bebê nessa história toda e não está percebendo a dor do outro. O outro precisa de acolhimento, entendimento, compreensão, um abraço que conforte a sua dor, que permita ela se libertar dessa necessidade e buscar, sobretudo, ajuda. Porque sabe qual é a coisa mais corajosa que você pode dizer? Me ajuda. Porque pedir ajuda não é desistir, é recusar-se a desistir e acreditar na vida e que a vida em seus contornos dará a você oportunidades de resolver dentro de você as questões que você precisa. E se você precisar de mim para isso, entre em contato comigo. Minha mãe não foi uma mãe de bebê reborn. Foi uma mãe que usou o bebê como uma transição de uma emoção que ela precisava. Depois deu para mim, eu dei para minha primeira sobrinha, esse bebê passou para N crianças, e quem sabe, muitas crianças possam passar em sua vida. Sua criança interior, as crianças que você vai cuidar, seja diretamente como mãe, gerando, adotando, financiando, visitando, não importa. Eu costumo dizer que eu só atendo crianças. A idade que a criança vem, se é criança, adolescente, pré-adolescente, adulto, idoso, isso é uma outra questão. Mas eu quero acolher e atender você. Então, para além de tudo isso, perceba essas questões e fique esperto. Antes dos bebês reborns, transformaram as famílias em animes para dizer que a gente podia ser crianças. Depois criaram inteligências artificiais que simulam a gente criança com nossas vozes, para dizer que a gente pode voltar a ser criança. E então a febre do bebê reborns entrou num marketing programado para impulsionar esse marketing da loucura, aonde as pessoas exploram a dor do outro, e eu quero aqui que você supere a sua dor. Então conte comigo, meu nome é Darko Souza, eu estou à sua disposição, e minha mãe de muitos bebês, dela, 2 casais de filhos gerados e 2 casais de filhos gerados no coração, adotivos, de amor e sentimento, junto comigo, nos unimos para dar a você o nosso carinho e acolhimento. Até já, eu te encontro. E se você conhece alguém que precisa de ajuda, mesmo que não seja uma mãe reborn, mas esteja sentindo a dor da perda, da ausência de alguém que ela ama ou amou e ainda ama, um bebê dela, um filho dela, uma filha dela, um filho dele, uma filha dele, entre em contato comigo, manda conversar comigo. Eu estou à disposição para ajudar e acolher. Um beijo grande. Até já.